o da punta se fuerte. Nosso terceiro e último dia de Tulum. Estamos indo agora rumo ao Chichén Itzá. Bom dia, galera. Isso aí, pegamos uma estradinha aqui sentido Cobá, Valladolid, 1h45, 2 horas de viagem aqui até Chichén Itzá. A gente passa pela vilarejinha ali de Valladolid, que a gente pega na volta. Legal de parar, conhecer, dar almoçar por ali também, né? E depois a gente vai mostrar pra vocês como é a cidadezinha e também lá o sítio arqueológico de Chichén Itzá. E vão acompanhando a viagem aí, daqui a pouquinho a gente chega lá. Bora! Salve, galera, chegamos aqui na zona arqueológica Chichén Itzá. Isso aí, depois de uma viagenzinha aí, 2 horas, né? Vocês acompanharam um pouco aí. Tem estacionamento aqui dentro do complexo, né? Tem uma galera deixa lá fora que tem uns estacionamentos públicos e tal na rua, mas com certeza deve pagar também, né? Pelo menos pra alguém ficar cuidando lá, os caras exploram bastante. Mas dá pra entrar aqui direto, já na boca, na entrada do parque. 80 pesos aqui pra deixar o carro. Vamos entrar, né? Isso, a entrada 537 pesos. Olha a faca! Um pouco salgadinha aí. Pois é. Mas não dá pra deixar de conhecer, né? Com certeza, vamos lá ver agora e se debruçar nessa história, né? Bora lá. E esse aqui era o templo onde eles faziam, diz a lenda, o sacrifício humano, né? É isso aí. E dizem que é confirmado pelos desenhos que tinham na parede, parecido com os egípcios, né? Tinha uns desenhos ali dos maias fazendo sacrifício, uma pessoa, um altar ali, o outro tirando o coração, então é comprovado. E que era feito aqui, né? E não no templo maior. E esse templo aqui também ocorre o efeito com o sol, né? No solstício, se eu não me engano, dia 22 de junho, onde o sol passa bem no meio daquelas colunas ali em cima, bem no meio ali. Exatamente. Né? Era para ter um teto, né? Segundo os arqueólogos pensam. E ali do lado, onde tem aquelas colunas ali, eles chamam da área das 1000 colunas. Que acredita-se que era ali que eles faziam as trocas comerciais. Os maias não tinham uma moeda específica e realizavam aí escambo com os outros povos das Américas. Até porque aqui na Península de Yucatán não tinha nada de metais preciosos, não tinha nada, só pedra caliça. Vou mostrar aqui a pirâmide principal, né? Ela representa o calendário maia. Todo o significado dela é sobre o calendário. São 9 andares aqui, dividido no meio, 18, eram 18 meses do ano, né, do calendário maia. São 17 meses de 20 dias e um de 5. Então, cada uma dessas escadas são 4, somando elas dá 364 dias. E lá em cima, o 365. Aqui a parte fazendo o desenho da cobra, que também numa época do ano o sol... 23 de março. 23 de março o sol bate bem certinho aqui. A partir das 4 horas da tarde vem aparecendo a cada meia hora uma escadinha, até que na última hora aparece a cabeça da serpente, né? Com a incidência do sol, e forma a serpente completa aqui, que era a hora sagrada, né? Referência ao deus Kukulkan. Kukulkan, sim. Que ele era representado aí por uma serpente. E ali vamos mostrar, né, que existe a parte restaurada e a parte que não foi possível restaurar por falta aí dos materiais originais, né, que não foram encontrados aí para terminar a restauração. Mas é legal porque dá para ver como os espanhóis encontraram, né, a pirâmide e como ela deveria ser aí na época dos maias. Dá para ver a escada desse lado aqui não restaurada e aqui a parte restaurada, né? Então ela tá quase pela metade ali, destruída após a restauração. E você vê uma galera batendo palma bem na frente dessa escada. O som sobe pelos esses degraus aqui. Tem uma cúpula lá em cima que ele faz a volta e vem. Agora vamos fazer o teste. Se funciona
a teoria que diz que se a gente bater palmas aqui, vai fazer o barulho do pássaro. Do pássaro que é plumas. Isso, parece uma pluma assim na traseira dele, que quando voa parece uma serpente, que é o deus aqui deles, né? Kukulkan. Eles tinham como sagrado porque a cauda dele era plumas compridas, né? Que conforme ele voava, ela sacudia e fazia como se fosse o desenho de uma serpente. Ela ia serpenteando, como eles diziam. E esse barulho que faz aqui quando você bate palma é exatamente o som que essa ave fazia. Não sabe se é um acidente arquitetônico aqui ou se eles fizeram de propósito. Os caras eram gênios, né? Não duvido que fizeram de propósito, mas só em 2017 tiraram a frequência do barulho que faz quando você bate palma com o barulho do pássaro. Isso, com o barulho do pássaro, a frequência é exatamente a mesma, né? E você vê a galera batendo palma, e se você pega um pouco pra cá da escada, aqui, um pouco fora da reta da escada, não faz o barulho que faz como você faz exatamente na frente da escadaria. Aqui é o campo de futebol dos maias. Futebol, né? Futemaia. Futemaia. Poctapok. Isso. E eles tinham que fazer gol lá em cima e não podia usar a mão nem o pé. Só quadril, cotovelo, joelho, né? Rodilhas. Joelho, isso. E nos dias, quando eles jogavam isso aqui, nos dias de solstício ou equinócio, né? Que eram os meses que eles faziam as oferendas humanas, né? Os sacrifícios humanos para os deuses. O vencedor era o sacrificado, o capitão do time vencedor. Diz a lenda que sim, porque eles eram criados assim, né, entendendo que havia uma vida, não uma vida após a morte, mas que você deveria ser lembrado e, enfim, ser oferecido aos deuses era como uma coisa muito positiva. Era um privilégio, boa, né? Um privilégio. A morte para eles era festividade, né? E lá naquele edifício lá, ó, que a gente tá vendo lá longe, tudo que se diz ali embaixo, né, repercute um eco. É um eco que não é natural, né? Um eco produzido, né? Porque ele não faz aquele eco que a gente conhece da natureza, né? Que repete várias vezes. Isso, e ali ficava o governante. Então em cima a parede de lá faz um arco e as daqui também. Então o cara gritava ali, o som passava e saía lá. O campo todo escutava. O campo todo, chegava até lá. Dizem que as pessoas assistiam lá de cima, né? Existem escadas que vêm ali por trás, onde as pessoas subiam para assistir aqui o jogo de bola. Isso é interessante, né? Muito legal. A gente viu um show desse aqui, que os caras simulavam isso aqui lá no Xcaret. Dá pra ter uma ideia. Difícil o joguinho, né? Difícil. Não era todo quem ganhava. Bastava um gol só e o jogo acabava. Não era por tempo, né? Como é o nosso hoje. Del cuello le salen chorros de sangre como si fueran serpientes que se convierten en plantas. El grabado muestra que uno pudo ser decapitado. Alguns momentos depois. Estamos aqui agora na frente de um dos palácios, né? Ali na entrada já, o guia mostra, né, que a parte onde fica a pirâmide principal era considerada uma parte sagrada, uma parte de cerimônias, de oferendas. Então as pessoas não viviam lá, né? E aí, passado essa muralha, a gente caminhou uns 600 metros para cá. Isso. E encontra daí aqui o que eles chamam dos palácios, né? Esse daqui é o maior deles. Foram encontrados 22 quartos. Isso. Entende-se aí que, né, é um dos maiores. Apesar de que, né, toda essa selva aqui do lado, que cerca aqui o parque. Aqui tudo, né? Provavelmente deve ter muito mais estruturas, né? Até ele estava explicando que o chão, na época, né, não era de grama, não era de terra, e sim de pedra caliça. Então, muito aqui pode ainda se encontrar, né? Existem ainda arqueólogos aí pesquisando e fazendo escavações. Existem ainda arqueólogos pesquisando e fazendo escavações aí para encontrar mais coisas. Aqui, o que a gente viu hoje, né, é só 10% de toda a área da cidade aqui dos maias aqui, né, onde eles viviam. Então, o parque hoje tem 2.000 quilômetros, né, mais ou menos. E a ideia é que eles têm aqui o povoado, né, a civilização ocupava em torno de 10 quilômetros. E aqui, ó, interessantíssimo também, esse aqui era o centro observatório
Astronômico, exatamente. Ali tem uma cúpula, nessa cúpula Era uma acreditava torre, que era na verdade, isso, né? era um caracol, né? E lá em cima tinha umas janelas com os pontos cardeais e Outras mini janelas com subpontos cardeais, né? Isso, então acredita-se que daqui, que tem uns 500 anos, mais antigo que as pirâmides principais lá no meio e tal, né? Que foi daqui que tiraram todos os dados dos calendários e posição da lua. Como aqui é muito plano nessa região, então lá de cima eles conseguiam ver o sol nascendo e se pondo, as posições da lua, e foram recolhendo dados até que depois veio lá a pirâmide principal, né? E todos os dados astronômicos, o calendário, tudo que foi criado veio a partir daqui. Muito legal, olha, vale muito a pena aqui o tour, né? A gente pegou um guia particular, né? Existem guias aqui que falam em português, sai um pouco mais caro se você pegar em português, mas o guia espanhol sai na média dos 900 pesos. A dica é você tentar ir procurar outra família, né? Outro grupo, se você tiver como nós aqui, estamos em 3 pessoas. A gente acabou pegando outro grupo e dividindo esse custo, né, do guia. Mas vale muito a pena porque é bastante informação. E aí, sem informação, você acaba vendo só pedras aqui, né? Ou você dá uma boa pesquisada na internet para saber toda essa história, né? Ou você vem com guia, mas recomendo muito, que é muita informação bacana, muita história, muitos dados, então... Vale super a pena, vale o trabalho do guia. E ele foi super gentil, inclusive ele falava um pouco de português, então às vezes ali, quando a gente não estava conseguindo entender, ele lançava aí um portunhol e foi super válido. E não é caro, né? Pro trabalho dele ali, vale muito a pena. A gente dividiu com uma outra família, era grupo de até 9 pessoas, e a gente pagou do que era 900, a gente pagou só 450. Vale muito a pena você vir até aqui e querer economizar 50, né? Então é isso aí, vamos continuar aí caminhando, vamos passar lá mais na área principal um pouco lá, né? Tirar umas imagens, ver os templos e acompanha aí, finalzinho da caminhada. E estamos aqui na última parada do tour do Chichén Itzá. Já fica um pouco mais retirado ali do centro religioso, né? Fica uns 400 metros ali da pirâmide principal e é conhecido como o cenote sagrado. Sim, é daí que veio o nome, né? O Chichén, boca de poço, que é daqui que vem, né? O nome, porque era um poço, era o cenote, era um poço gigante, né? Como se fosse uma boca de água, né? Exatamente. Na verdade tinham 15 cenotes, né? Ele fica, o lugar onde estão o poço do povo Itzá, né? Que são os maias que moravam aqui na época. E esse daqui é considerado o sagrado, que é onde eles faziam oferendas. Os outros 14 acreditam-se que eram fontes de água, né, para que os maias pudessem aí se alimentar, enfim, utilizar aí no dia a dia, né? E hoje, ó, ele se encontra dessa forma, né, até com uma coloração um pouco esverdeada, né, como vocês viram os outros cenotes aí, quem assistiu, né, se não assistiu ainda, acompanha os nossos outros vídeos lá. Tem uma cor sempre cristalina e muito clara. E aqui ficou dessa forma porque um explorador, né, alemão... Isso, em 1900 e alguma coisa, quando ele descobriu aqui, ele fez as escavações, fez a drenagem para descobrir o que era esse poço aqui, retirou várias joias dali de dentro e muito também cascalho, coisa assim, e acabou entupindo o canal, porque o cenote, na verdade, ele é um rio subterrâneo, né? Então ele entupiu a entrada de água desse rio e ficou só essa água parada aqui, e daí sedimentos de vegetação e tudo mais, ficou água parada e ficou esse esverdeado aí de decomposição aí das plantas, né? Infelizmente a gente não pode conhecer aí o cenote da maneira que os maias conheceram, porque, né, tivemos um humano aí que acabou intervindo na natureza. Isso. Mas é legal a ideia, né, e entender, porque ele acabou comprovando, então, que era um cenote onde se faziam essas oferendas de ouro, de joias, enfim, que os maias acreditavam ser sagrado. Isso, porque eles acreditavam que aqui é que morava, né, ficava o deus aqui responsável por essa água do povo. Então, quando precisavam de chuva, de água para beber, alguma situação assim relacionada à água, eles vinham aqui para fazer oferenda.
Então eles jogavam joias, jogavam comida, jogavam flor, faziam até sacrifícios humanos. Vários corpos aqui também foram encontrados, né? Então era tudo jogado aqui. E aí eles também tinham os outros cenotes da região, como a Dani falou aí, mais de 15, a gente vai conhecer uns outros, que é os cenotes que a gente entra, mergulha e tudo mais, eram os cenotes que eles usavam para beber água, né? Mas como esse ficava aqui na zona sagrada, então ele é conhecido aí como cenote sagrado. Tamanho da boca aqui você consegue ver o solo, né? Que é todo o solo aqui da península de Yucatán, que é esse solo calcário, né? Ele é assim escalonado, você consegue ver que a água passa tranquilamente por aquele solo ali, que é onde formavam os rios subterrâneos, né? A água da chuva, ela descia e formava os cenotes embaixo. Aqui dá para ter uma ideia então como é o solo da península de Yucatán. 1 hora depois. E chegamos no nosso último passeio do dia e dessa série de vídeos aqui por Tulum, que é aqui o cenote Iquique. Exatamente, é um cenotinho que fica perto aqui do Chichén Itzá. Normalmente nos passeios eles vendem junto, né? Porque é 5 minutos, então a galera sai do Chichén Itzá e vem aqui se refrescar, que é nada mais justo, né? A gente fica no solzão lá, ó, como vocês podem ver o buracão ali, ó. É bem bonito, um dos mais fotografados aqui por conta desses cipós que caem aqui de cima, ele fica lá embaixo, tem uma passarela aqui. E esse é um dos 14 cenotes que a gente comentou, que eram aqui da região ali do Itzá, né? Do Chichén Itzá. Que é o povo o povo de Chichén Itzá, a cidade vinha até aqui e era um dos cenotes que eles usavam, né? Para beber água e tudo mais. Exatamente, e agora vamos aproveitar um pouquinho aqui, vamos deixar vocês com algumas imagens, mas não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para continuar acompanhando essa nossa aventura e assista os outros vídeos se você ainda não assistiu, porque aqui no México está sendo uma aventura incrível. É isso aí, não se esquece de curtir aqui e se inscrever e continue acompanhando, que depois daqui nossa aventura de Tulum acabou, mas tem muito mais pela frente. Ainda a gente vai para Cancún, vamos para a Cidade do México e aí vamos subindo, vamos mudando de país. Então se inscreva e acompanhe nossa aventura aí, que tem muita coisa ainda para vir. Faltam muitos quilômetros pra gente rodar o mundo todo.